Talvez você esteja aqui porque sente que Deus ficou em silêncio. Você ora e nada muda. Você insiste e tudo parece exatamente igual. E no fundo do peito surge uma pergunta que você evita dizer em voz alta, mas que pesa todos os dias. Será que Deus ainda está me ouvindo? O silêncio cansa, a espera desgasta. E quando o tempo passa sem respostas, o coração começa a duvidar não só das promessas, mas de si mesmo. Você continua acreditando, mas já não sente a mesma força. Continua orando, mas com menos palavras. Continua caminhando, mesmo com a sensação de estar andando em círculos. E isso dói. Dói porque você não desistiu. Você só está cansado. Mas escuta com atenção agora. O silêncio de Deus não é abandono. É um tipo diferente de cuidado. Não pula esse vídeo. A última parte vai esclarecer exatamente o que você está vivendo agora. Tem dias em que a rotina pesa mais do que deveria. Você acorda já cansado, cumpre o que precisa ser feito, resolve problemas, toma decisões difíceis. E quando a noite chega, a alma ainda está inquieta. As orações parecem curtas, as respostas não vêm, e a sensação é de estar parado, enquanto todo mundo segue em frente. Segura essa parte, porque o que você chama de pausa, Deus chama de processo. Deus nunca parou de trabalhar. Ele só está agindo onde seus olhos não conseguem enxergar. E às vezes, o maior sinal de que Ele está presente é justamente quando Ele silencia para tratar o que precisa ser tratado antes de te levar para o próximo nível. A maioria de nós aprendeu a reconhecer Deus pelo movimento das circunstâncias. Quando algo muda, quando a resposta aparece, quando o caminho se abre. Mas existe um tipo de agir de Deus que não faz barulho. É quando Ele trabalha no invisível. Quando nada muda fora, isso não significa que Deus parou. Muitas vezes, significa que Ele está trabalhando onde ninguém vê. No interior, na forma como você reage, na maneira como você lida com frustrações, perdas e expectativas. Esse tipo de processo é silencioso e por isso desconfortável, porque não dá sensação de avanço. Você continua vivendo a mesma rotina, lidando com as mesmas responsabilidades, carregando o mesmo cansaço emocional, e a impressão é de estagnação. Mas Deus não constrói pessoas profundas em ambientes rasos. Antes de mudar o cenário, Ele fortalece a estrutura que vai sustentar esse novo tempo. Enquanto você pede por respostas, Deus trabalha em amadurecimento. Enquanto você pede por direção, Ele ajusta o coração para não se perder quando a direção chegar. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é formação. Assim como raízes crescem na escuridão antes da árvore aparecer, Deus usa tempos ocultos para criar firmeza, constância e dependência verdadeira. O problema não é a espera, é tentar atravessá-la sem entender o que ela está produzindo. Mesmo sem sinais claros, Deus está organizando o que ainda não apareceu. E quando o invisível estiver pronto, o visível virá no tempo certo, sem pressa, sem atraso, sem desperdício. Esperar em Deus nem sempre parece espiritual. Na prática, muitas vezes parece apenas cansativo. Cansativo acordar todos os dias com as mesmas perguntas. Cansativo cumprir uma rotina pesada enquanto o coração pede descanso. Cansativo continuar orando quando as palavras já não saem com a mesma força. Você não desistiu, mas também não sabe de onde tirar ânimo. Há um tipo de cansaço que não é físico, é emocional, é espiritual. É aquele peso que ninguém vê, mas que acompanha você o dia inteiro. Você continua funcionando, trabalha, resolve problemas, toma decisões. Mas por dentro, algo parece travado, como se a vida estivesse em modo de espera. E esse
é um dos lugares mais difíceis de permanecer, porque a espera prolongada testa não só a fé, mas a resistência do coração. Ela revela limites, expõe fragilidades, mostra onde a confiança ainda depende de resultados. Deus sabe disso. Por isso, Ele não mede o processo apenas pelo tempo, mas pelo que está sendo formado dentro de você. Enquanto você sente desgaste, Ele trabalha profundidade. Enquanto você sente silêncio, Ele constrói permanência. A fé madura não é aquela que nunca se cansa, é a que continua mesmo cansada. Existe algo sagrado em permanecer quando tudo dentro de você pede alívio imediato. Não é resignação, é aprendizado. Deus não ignora o seu cansaço. Ele usa esse tempo para ensinar você a descansar nele, e não apenas nas respostas que espera receber. O problema não é sentir-se fraco. O problema é acreditar que a fraqueza significa fracasso. Mesmo nesse ritmo lento, mesmo com a sensação de estagnação, algo está sendo fortalecido. A espera não está te quebrando, está te aprofundando. Existe uma verdade difícil de aceitar. Nem toda demora é perda de tempo. Algumas demoras são proteção. A gente costuma medir o agir de Deus pela velocidade. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais imediato, mais divino parece. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Há coisas que, se chegassem antes da hora, nos feririam. Decisões que ainda não saberíamos sustentar. Responsabilidades que esmagariam um coração imaturo. Respostas que nos dariam alívio momentâneo, mas nos desviariam no longo prazo. Por isso, Deus segura, não por falta de amor, mas por excesso de cuidado. Enquanto você vê atraso, Deus vê risco. Enquanto você pede aceleração, Ele constrói discernimento. A maturidade espiritual não nasce em ambientes confortáveis. Ela se forma quando aprendemos a confiar, mesmo sem controle. Quando entendemos que nem tudo precisa acontecer agora para fazer sentido depois. A demora revela muito sobre nós. Ela expõe nossas intenções. Mostra se buscamos a bênção ou o Deus da bênção. Se queremos o resultado ou o relacionamento. Deus não se interessa apenas em te levar adiante. Ele se importa em como você chega lá. É por isso que Ele trabalha primeiro no interior, na paciência, na humildade, na capacidade de esperar sem endurecer o coração. Quando o tempo parece esticado demais, não significa que Deus se esqueceu. Significa que Ele está evitando que você chegue a um lugar grande com uma estrutura pequena. A demora que hoje incomoda é a mesma que amanhã vai te sustentar. Nada desse processo é desperdício. Cada dia aparentemente comum está preparando você para um tempo que exigirá firmeza, equilíbrio e fé madura. Deus não atrasa promessas, Ele protege pessoas. Depois de caminhar por tudo isso, fica claro que entender o processo não é suficiente. Existe um ponto em que a explicação alcança o limite e a alma precisa descansar. Porque saber que Deus está trabalhando no invisível ajuda. Mas confiar nesse trabalho exige entrega. Há momentos em que a fé não pede mais argumentos, pede rendição. Não como quem desiste, mas como quem escolhe não carregar sozinho o peso da espera. Você já pensou em tudo o que pôde? Já refletiu, analisou, questionou? E mesmo assim, algumas respostas não vieram. Esse é o momento em que Deus nos chama para algo mais profundo, colocar o processo nas mãos dele. Não é um convite frágil, é um chamado firme. Chega uma hora em que insistir em controlar só aumenta o cansaço. E descansar em Deus não é parar de crer, é parar de lutar contra o tempo dele. Existe um alívio específico quando reconhecemos que não precisamos entender tudo agora, que nem toda espera precisa ser decifrada.
que algumas coisas só se resolvem quando confiamos de verdade. A oração nasce exatamente aqui, não como fuga, mas como resposta. Quando o coração entende que não tem mais para onde correr, ele aprende para onde se entregar. Agora vamos orar juntos, não para apressar Deus, mas para alinhar o nosso coração com o ritmo dele. Não para exigir respostas, mas para receber paz. Essa entrega não enfraquece, ela fortalece, porque confiar que Deus ainda está trabalhando mesmo sem ver é um dos atos mais maduros da fé. Senhor Deus, chegamos até aqui cansados, mas confiantes. Cansados da espera, mas certos de que o Senhor nunca deixou de trabalhar. Mesmo quando não vimos sinais, mesmo quando o silêncio pareceu longo demais, o Senhor esteve presente, cuidando do que nossos olhos não alcançam. Hoje colocamos diante de Ti tudo o que pesa, as perguntas sem resposta, as orações que pareceram não avançar, os dias em que a fé existiu, mas a força faltou. Seja feito em nós o que precisa ser feito antes que o próximo passo aconteça. Que mesmo sem respostas imediatas, nossa fé permaneça firme, não baseada no que vemos, mas no que sabemos sobre quem Tu és. Nós escolhemos confiar, escolhemos permanecer, escolhemos descansar. Em nome de Jesus, amém. Quando você não vê movimento, Deus ainda está trabalhando.